Eu preciso te contar algo que me incomoda há anos. Toda semana, no meu consultório, entra uma mulher acima dos 60 anos com uma sacola de suplementos. Ela coloca em cima da mesa com orgulho. Mostra cada um. Explica por que toma. E em quase todas essas sacolas, sem exceção, está o suplemento que eu vou te falar hoje. O suplemento que eu, como nutricionista especializada em mulheres na maturidade, jamais tomaria depois dos 60 anos. E que jamais recomendaria para a minha mãe, para a minha irmã, para qualquer mulher que eu ame. Não estou dizendo que esse suplemento não tem nenhum benefício. Estou dizendo que para o organismo específico de uma mulher acima dos 60 anos, os riscos documentados pela ciência superam em muito os benefícios que as embalagens prometem. E estou dizendo que esses riscos raramente são explicados na farmácia quando você compra. Raramente são discutidos na consulta médica de rotina. E raramente aparecem nas matérias de saúde que elogiam esse produto, como se ele fosse universal e inofensivo para qualquer pessoa em qualquer fase da vida. O que me parte o coração é que as mulheres que tomam esse suplemento todo dia estão fazendo isso com a melhor das intenções. Estão tentando se cuidar. Estão investindo na própria saúde. Estão sendo responsáveis. E ninguém, em nenhum momento, parou para explicar o que esse produto faz de específico dentro do organismo de uma mulher que já passou pela menopausa e que tem acima de 60 anos. Hoje eu vou fazer isso. Vou te dizer qual é esse suplemento. Quais são os mecanismos pelos quais ele pode causar dano nessa fase da vida? Quais são as mulheres com maior risco? O que você deve fazer se estiver tomando agora? E quais são as alternativas que entregam os mesmos benefícios prometidos sem os riscos que vou te explicar? Não sai daqui antes de chegar à parte onde eu falo sobre o efeito desse suplemento no coração de mulheres na pós-menopausa, porque é ali que está a informação mais importante e mais raramente comunicada sobre esse produto. Eu sou a doutora Ana Beatriz Fontes, nutricionista com 30 anos de experiência atendendo mulheres na maturidade. Deixa o seu like agora, se inscreve no canal e manda esse vídeo para uma mulher que você ama, que toma suplemento regularmente, porque essa informação pode mudar uma decisão que ela está tomando todo dia sem ter todos os dados necessários. Preciso te contar sobre Dona Marta antes de revelar qual é o suplemento. Marta tem 63 anos, mora em São Paulo, é administradora aposentada, disciplinada, organizada, o tipo de mulher que anota os remédios numa planilha e nunca esquece uma dose. Ela veio ao meu consultório trazida pela filha depois de um episódio que a assustou muito. Acordou de madrugada com palpitações fortes, uma sensação de coração acelerado que durou quase 10 minutos e que ela descreveu como aterrorizante. Foi ao cardiologista, fez eletrocardiograma, Holter de 24 horas, ecocardiograma. Tudo normal. O cardiologista disse que era ansiedade. A filha não ficou satisfeita com essa resposta e trouxe a Dona Marta para uma avaliação nutricional completa. Quando analisei todos os suplementos que ela tomava, identifiquei imediatamente o problema. Ela estava tomando uma dose diária de colágeno hidrolisado. Uma dose e meia, na verdade, porque ela tinha lido numa matéria de internet que doses maiores davam resultado mais rápido para a pele e para as articulações. E estava tomando isso há 2 anos, todo dia, sem nenhuma orientação profissional, porque comprou na farmácia sem receita e porque a embalagem dizia que era natural, que era proteína, que era seguro. O suplemento que eu jamais tomaria depois dos 60 anos é o colágeno hidrolisado em pó ou em cápsulas, especialmente quando consumido em doses altas, sem orientação profissional e sem avaliação prévia da função renal. Eu sei o que você está pensando. Doutora, mas o colágeno é proteína. É natural. Todo mundo toma. Minha médica disse que era ótimo para os ossos. Minha amiga tomou e a pele melhorou muito.
E eu entendo cada uma dessas respostas porque elas refletem exatamente o que a indústria de suplementos passou anos construindo na cabeça das consumidoras. O colágeno foi transformado num símbolo de autocuidado feminino de uma forma tão eficiente que questionar ele parece quase um ataque pessoal. Mas o meu papel aqui não é te dizer o que você quer ouvir, é te dizer o que você precisa saber. Vamos entender o que é o colágeno hidrolisado e o que acontece quando ele entra no organismo de uma mulher acima dos 60 anos. O colágeno hidrolisado é uma proteína extraída de ossos, cartilagens ou peles de animais, submetida a um processo de hidrólise que quebra as cadeias proteicas em pedaços menores chamados peptídeos. Esses peptídeos são vendidos com a promessa de que vão ser absorvidos pelo intestino, cair na corrente sanguínea e ir diretamente para a pele, para as articulações e para os ossos, estimulando a produção de colágeno endógeno. O primeiro problema com essa lógica é que o organismo não funciona dessa forma. Quando você come qualquer proteína, seja colágeno, seja frango, seja ovo, o intestino não manda essa proteína intacta para a pele ou para as articulações. O intestino quebra toda a proteína em aminoácidos individuais, que são absorvidos e depois redistribuídos pelo organismo de acordo com as prioridades metabólicas do momento. Os aminoácidos do colágeno não têm uma etiqueta dizendo vá para a pele. Eles entram no pool geral de aminoácidos disponíveis e são usados onde o organismo decide que precisam ser usados. Isso não significa que o colágeno hidrolisado não tem nenhum efeito. Alguns estudos mostram benefícios modestos para a elasticidade da pele e para o desconforto articular quando consumido de forma consistente por meses. O problema não está na ausência total de benefício. O problema está no que o excesso de colágeno hidrolisado faz com o organismo de uma mulher acima dos 60 anos em 3 áreas específicas que raramente são discutidas. A primeira área é a função renal. O colágeno hidrolisado é uma proteína de alto teor de aminoácidos, como hidroxiprolina e glicina, que, quando metabolizados, produzem resíduos nitrogenados que precisam ser filtrados pelos rins. Para uma mulher jovem com função renal plena, essa carga adicional de processamento proteico é manejada sem problema. Para uma mulher acima dos 60 anos, a função renal já está em declínio fisiológico natural. A taxa de filtração glomerular, que é a medida da capacidade dos rins de filtrar o sangue, diminui progressivamente a partir dos 40 anos e cai de forma mais acelerada após os 60. Para mulheres com hipertensão arterial, diabetes ou qualquer comprometimento renal já existente, que são condições extremamente prevalentes nessa faixa etária, adicionar uma carga proteica extra diária através do colágeno hidrolisado pode acelerar o declínio da função renal de forma que não produz sintoma imediato, mas que aparece nos exames ao longo do tempo. Um estudo publicado no Clinical Journal of the American Society of Nephrology mostrou que o consumo de proteína em excesso está associado ao declínio mais acelerado da taxa de filtração glomerular em adultos acima dos 60 anos com função renal já comprometida. O colágeno hidrolisado, especialmente quando consumido em doses maiores do que as recomendadas ou em adição a uma dieta já rica em proteína, representa exatamente esse excesso proteico que os rins precisam processar todos os dias. A segunda área é o sistema cardiovascular. O colágeno hidrolisado contém quantidades significativas do aminoácido glicina. A glicina em si não é problemática e tem inclusive alguns efeitos benéficos documentados. O problema é que o metabolismo da glicina e de outros aminoácidos do colágeno pelo microbioma intestinal pode gerar um composto chamado TMAO, que é o óxido de trimetilamina. O TMAO é um marcador que pesquisadores associam ao risco aumentado de doenças cardiovasculares porque facilita a formação de placas de aterosclerose nas artérias.
Pesquisas publicadas no New England Journal of Medicine e no European Heart Journal mostraram que níveis elevados de TMAO no sangue estão associados a maior risco de infarto, AVC e morte cardiovascular. Para mulheres acima dos 60 anos que já têm o risco cardiovascular aumentado pela queda do estrogênio e que frequentemente têm placas de aterosclerose em desenvolvimento silencioso nas artérias, adicionar um fator que facilita a progressão dessas placas através do consumo diário de colágeno hidrolisado é um risco que a embalagem do produto não menciona e que a farmacêutica que o vendeu provavelmente não explicou. Esse foi o mecanismo por trás das palpitações da Dona Marta. Não era ansiedade. Era o coração dela respondendo a um estado cardiovascular que o consumo excessivo de colágeno estava contribuindo para agravar, num organismo que já não contava com a proteção do estrogênio que tinha antes da menopausa. A terceira área é a supressão do apetite por alimentos proteicos de maior valor nutricional. Esse problema é diferente dos outros dois, porque não é um efeito tóxico direto. É um efeito de substituição. As mulheres que tomam colágeno hidrolisado frequentemente o fazem acreditando que estão complementando a ingestão proteica. O problema é que o colágeno hidrolisado é uma proteína incompleta. Ele não contém todos os aminoácidos essenciais. Especificamente, ele é deficiente em triptofano, que é um aminoácido essencial que o organismo não produz e que precisa vir da alimentação. Quando uma mulher acima dos 60 anos, que já tem dificuldade de consumir proteína suficiente, toma colágeno, achando que está resolvendo o problema proteico do dia, ela pode estar reduzindo o apetite para fontes proteicas completas, como ovo, peixe, frango e leguminosas, que entregariam todos os aminoácidos essenciais que o músculo precisa para se manter. O colágeno cria uma falsa sensação de adequação proteica enquanto o déficit real de aminoácidos essenciais continua, contribuindo para a sarcopenia silenciosa que discutimos em outros vídeos. Agora preciso te dar as informações práticas para quem está tomando colágeno agora e está se perguntando o que fazer com essa informação. Se você está tomando colágeno hidrolisado e tem função renal normal, confirmada em exames recentes, sem hipertensão não controlada e sem diabetes, o risco para você é menor, mas ainda recomendo conversar com seu médico ou nutricionista sobre a dose e a necessidade real desse suplemento no seu caso específico. Se você tem hipertensão, diabetes, qualquer alteração renal nos exames ou histórico familiar de doença renal, fale com seu médico antes de continuar. Mostre esse vídeo se precisar. Pergunte sobre a sua taxa de filtração glomerular e peça para avaliar se o consumo de colágeno é adequado para o seu caso. Se você está tomando colágeno principalmente pela pele, saiba que os benefícios documentados para a elasticidade cutânea são modestos e podem ser obtidos com muito mais segurança e eficiência através de alimentos que estimulam a produção de colágeno endógeno pelo próprio organismo sem sobrecarregar os rins. Vitamina C em quantidade adequada, que você encontra no kiwi, no caju, na acerola e no pimentão amarelo, é o cofator mais importante para a síntese de colágeno pelo organismo. Zinco, presente na carne vermelha magra, nas sementes de abóbora e nos frutos do mar, é o segundo cofator mais importante. Proteínas completas como ovo e peixe fornecem os aminoácidos que o organismo usa para construir colágeno endógeno. Se você está tomando colágeno pelas articulações, saiba que o ômega 3 em doses adequadas, presente no peixe de água fria como salmão, sardinha e atum, ou em suplemento de óleo de peixe de qualidade, tem evidências muito mais robustas para a redução do desconforto articular em mulheres na pós-menopausa do que o colágeno hidrolisado, e não tem os riscos renais e cardiovasculares associados ao colágeno. Se você está tomando colágeno pelos ossos, o protocolo que descrevi no vídeo anterior sobre cálcio, vitamina D e vitamina K2
Tem evidências científicas muito mais sólidas para a saúde óssea do que qualquer suplemento de colágeno disponível no mercado. Preciso responder as duas perguntas que eu sei que estão na sua cabeça agora. A primeira: doutora, mas minha médica receitou colágeno. Muitas médicas receitam colágeno de forma geral, especialmente para queixas de pele e articulação, sem necessariamente considerar todos os fatores específicos que descrevi aqui. Não estou dizendo que sua médica errou. Estou dizendo que essa conversa sobre função renal, sobre TMAO e sobre risco cardiovascular específico para mulheres na pós-menopausa merece acontecer na próxima consulta. Leva essas perguntas para ela. Uma boa médica vai valorizar o fato de você chegar preparada. A segunda: doutora, eu tomei colágeno por anos e nunca senti nada. O problema com os riscos que descrevi aqui é que eles são silenciosos. O declínio da função renal não dói até que esteja em estágio avançado. O acúmulo de TMAO não tem sintoma. As palpitações da Dona Marta eram uma exceção, um sinal mais visível de um processo que na maioria das mulheres acontece sem nenhum aviso perceptível. Não sentir nada não é garantia de que nada está acontecendo. Voltando a Dona Marta. Suspendemos o colágeno. Substituímos por um protocolo alimentar rico em vitamina C, zinco e proteínas completas para estimular a produção de colágeno endógeno. Adicionamos ômega 3 de qualidade para as articulações. Em 3 semanas, as palpitações noturnas desapareceram. O cardiologista dela, quando soube da mudança, comentou que nunca tinha considerado o colágeno como fator contribuinte, mas que ia passar a perguntar sobre suplementos de forma mais sistemática nas consultas de pacientes com queixas cardíacas inexplicadas. A Dona Marta me ligou 2 meses depois para dizer que a pele dela continuava boa, que as articulações estavam bem, que o sono tinha melhorado e que ela não tinha tido mais nenhum episódio de palpitação. Ela disse: doutora, eu gastei 2 anos tomando algo que achava que era autocuidado e que estava me fazendo mal. Eu disse: Dona Marta, você não tinha como saber. Agora tem. E é isso que faz a diferença. Hoje, você aprendeu que o colágeno hidrolisado, o suplemento mais vendido para mulheres acima dos 60 anos no Brasil, tem 3 riscos específicos para essa faixa etária que raramente são comunicados. A sobrecarga renal pelos resíduos nitrogenados do metabolismo proteico em rins que já estão em declínio fisiológico. A produção de TMAO pelo microbioma intestinal que está associado a maior risco de doenças cardiovasculares. E a substituição inadequada de proteínas completas por uma proteína incompleta, que não contém todos os aminoácidos essenciais que o músculo precisa. E você aprendeu que existem alternativas mais seguras e mais eficientes para cada um dos benefícios que o colágeno promete. Vitamina C e zinco para estimular a produção de colágeno endógeno pela pele. Ômega 3 para as articulações. Cálcio com vitamina D e K2 para os ossos. Proteínas completas para o músculo. Se esse vídeo te fez reconsiderar um suplemento que você está tomando, faz uma coisa agora. Pega a embalagem do colágeno que você tem em casa, lê a dose diária e verifica se você está tomando dentro da dose recomendada ou acima dela. Depois, liga para o seu médico ou nutricionista e pede uma avaliação da sua função renal se não tiver feito isso nos últimos 6 meses. Essa conversa pode ser mais importante do que parece. Manda esse vídeo agora para uma mulher que você ama, que toma colágeno. Ela está tomando todo dia achando que está se cuidando. E agora você tem a informação que pode mudar essa decisão com base em dados reais. Deixa o seu like, se inscreve no canal Curiotilha Ana Beatriz Fontes e ativa o sininho porque toda semana tem um vídeo novo com informações como essa, feitas para mulheres que querem tomar decisões de saúde com informação real e não com promessas de embalagem. Me conta nos comentários, você toma colágeno? Há quanto tempo? Alguém te explicou esses riscos antes?
Eu leio tudo e quero saber quantas mulheres estão passando por isso. Eu sou a doutora Ana Beatriz Fontes e te desejo saúde, decisões informadas e muitos anos pela frente, cuidando do seu corpo com a inteligência que ele merece. Cuida de você. Até o próximo vídeo.